que às vezes para avançar é preciso retroceder, para ganhar às vezes é preciso perder. Alguém já ouviu falar sobre isso? É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Eu quero então te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 11. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 11. Algo que Deus colocou no meu coração para esta manhã. Todos já encontraram? 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 11. Quem achou diz aleluia. Quem não achou diz misericórdia. Samuel, depois eu digo. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler para você. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 11, diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Repita comigo: que está apacentando as ovelhas. Mais uma vez: que está apacentando as ovelhas. Tem algumas versões, não sei se alguém tiver essa versão, que diz assim: ainda falta um, né? Ele diz aqui: ainda falta o mais moço, mas existe uma versão que diz: ainda falta um, né? Mas o que eu quero trazer nesta manhã para você? Quem se lembra assim da sua infância, quando você era jovem e você na sua escola, você estava ali com os seus amigos, e aí tinha aqueles grupinhos. A escola sempre se formava os grupinhos, certo? Tinha o grupinho dos nerds, tinha o grupinho dos populares, tinha o grupinho dos rejeitados, que até os rejeitados tinham um grupo, né? E tinha os outros grupos. Tinha todo tipo de escola tinha os seus grupos. E eu me lembro quando eu era jovem, eu nunca fui bom de futebol. Eu melhorei bastante agora, eu acho que é porque os americanos não sabem jogar bola, eu acho que eu sei. Mas eu nunca fui bom de futebol. E eu lembro que na escola eles iam tirar o time, pastor Márcio, para jogar, e o professor sempre pegava os dois melhores para escolher o time. Com certeza não era nem era eu, né? Então eu colocava um de lado e o outro do lado, e aí aquele monte de menino na frente. E aí ele falava assim: agora cada um escolhe um, vai escolhendo até montar os times, certo? E aí eles pegando: eu quero o Márcio no meu time, que joga bem. Eu quero o Matheus no meu time, porque joga bem. Eu quero o Alexandre, que é o craque. Eu quero o Vagnão, porque é o zagueiro, né? E nunca me chamava, eu sempre ficava pro final. Eu nunca era escolhido. Eu era a sobra da sobra. Nem para gandula eles me queriam. Eu não servia nem para ser o cara que pegava a bola atrás. Parece que não, mas aquilo me incomodava. Porque eu me sentia rejeitado. Eu me sentia esquecido. Eu me sentia deixado de lado. Porque eu não poderia fazer parte daquele time. O que eles tinham de melhor do que eu? Eu acho que eu sabia o que eles tinham naquele momento melhor do que eu. A habilidade. Mas por que eles não poderiam me dar uma oportunidade? Por que eu também não poderia ter a mesma oportunidade que eles tiveram? E aí, meditando sobre isso, eu falei um pouco sobre isso umas 2 ou 3 quarta-feiras atrás. Meditando um pouco sobre isso, eu comecei a analisar a palavra de Deus nessa passagem no capítulo de número 16, quando o rei Davi, ele é ungido a rei. Quando Davi é ungido a rei, ele nem era rei ainda. Ele era um mero simples pastor de ovelhas. Ele fala, o que ele sabia fazer? Apacentar ovelhas. E então eu comecei a entender algumas coisas do texto que eu quero trazer para você nesta manhã. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nem sempre nós vamos ser chamados no momento que nós achamos que devemos ser chamados. Nem sempre nós seremos escolhidos quando nós achamos que devemos ser escolhidos. E isso nos frustra. E isso machuca o nosso coração, porque nós temos um desejo, nós queremos estar lá, mas será que o momento é o momento correto de estar naquele lugar? Será que você já está preparado para estar naquele lugar? Será que você já tem a maturidade para estar naquele lugar? E às vezes o não ser chamado gera uma frustração, uma decepção, e você começa a se excluir, e você começa a parar de se envolver, porque você começa a achar que você não está no mesmo nível das outras pessoas.
Você começa a achar que você não tem capacidade de pertencer ao mesmo grupo que outras pessoas. Mas não é, às vezes não é porque elas não te querem, talvez você não esteja preparado ainda. Talvez você não esteja pronto ainda para assumir aquela responsabilidade que você acha que está pronto. A análise externa é a pior que tem. Todos os anos na nossa empresa, nós fazemos o que nós chamamos de avaliação 360. Quem já ouviu falar sobre a avaliação 360? Sabe como funciona? É assim, eu tenho lá o pessoal que trabalha comigo, então eu entro numa sala com eles, e aí nós levantamos um tema, e aí nós temos que debater aquele tema. Vamos falar sobre liderança. Então o que vocês acham do pastor Diego como líder? Aí todos eles falam alguma coisa. Só que existe um momento que tem aquela barreira. Mas eu vou falar na frente do meu chefe e fica complicado, né? Ele vai ter retaliação. O que o RH faz? Eles me tiram da sala. Fica só o RH e os funcionários. Eles me tiram da sala, eu vou para uma outra sala. E naquele momento eles falam entre eles e começam a pontuar todos os pontos fracos, todos os pontos fortes, o que eles gostam, o que eles não gostam. Depois de um tempo, 1 hora, 2 horas, eu volto para a sala para receber o feedback. E geralmente começa sempre com o bom, né? Todo mundo começa falando do bom, não, você faz bem isso. Aí depois vem o but. Quando tem o mas, quando tem a vírgula, começa a doer. Quando começa a ter a vírgula, começa a doer. Não, você é muito bom nisso, pastor Márcio, mas tem isso, tem aquilo. E aquelas coisas que nós não queremos ouvir. Quem gosta de ouvir? Quem gosta de ouvir aqui feedback negativo? Quem gosta de ouvir aqui alguma coisa que você fez de errado? Quem gosta de ouvir aqui uma repreensão ou alguém falando que você é ruim numa área? Alguém gosta? Ninguém gosta. Eu também não gosto. Mas nós temos que tirar proveito disso. Nós temos que tirar proveito daquilo que é falado negativamente sobre as nossas vidas. Quando eu tenho uma avaliação na minha empresa e áreas de melhoria, vamos colocar assim, pontos de melhoria são levantados, o que eu tenho que fazer como pessoa? Eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer, analisar e trabalhar no meu ponto fraco. Para quê? Para que na próxima oportunidade que alguém tiver alguma coisa para a minha vida, aquilo ali já não seja mais um ponto de impedimento. Diego, talvez você não pegou essa posição porque nós achamos que o seu método de liderança é muito ditatorial. Você precisa ser um líder mais flexível. Então, se eu receber esse ponto negativo, eu preciso trabalhar esse ponto para que a próxima oportunidade vier na minha vida, o que eu vou fazer? Eu já vou ter trabalhado, entendido e vou aplicar. E aí a porta se abre. Só que para Deus as coisas às vezes é ilógica. Quem acha que Deus é lógico? Eu acho que Deus é totalmente ilógico. Deus não segue as formalidades do homem. Deus não segue o cronograma do homem. Deus não segue o tempo do homem. Deus segue as suas próprias metodologias e as suas próprias capacidades. Quando nós olhamos na história de 1 Samuel 16:1, ali fala que Deus rejeitou a quem? A Saul. Deus havia rejeitado a Saul como rei, porque Saul já não fazia mais conforme as ordens do Senhor. Mas se você olhar na lógica humana, pastor Márcio, para você trocar um rei, o rei anterior tem que ser o quê? Tem que ser deposto. Para você eleger um novo rei, para você eleger um novo presidente, para você eleger uma nova pessoa na liderança, o anterior tem que ser deposto, tem que ser tirado daquela posição para que o novo entre no lugar. Mas aqui está dizendo que Saul continuava rei, Saul continuava governando, e Deus está falando que vai ungir um novo rei. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa manhã? As pessoas, elas olharam para você, elas não te acharam capaz hoje. Elas não te acharam específicas para a posição hoje. Mas isso é a sua lógica. É a sua lógica que você acha. Deus está olhando do céu e está falando para você: você tem sim algumas falhas, eu quero que você trabalhe no seu caráter nisso, eu quero que você trabalhe no seu caráter naquilo, mas eu, Deus, não vou esperar o tempo do homem para te colocar aonde eu acho que você deve estar. Eu, Deus, vou te colocar na hora que eu acho que você deve estar. E o meu tempo não é o tempo do homem. Não importa se tem um rei lá, não importa se tem uma pessoa naquela posição, não importa se tem pessoas com processos antes do seu, não importa. Quando Deus achar que é o momento da sua hora chegar,
o ilógico de Deus vai acontecer. Um rei pode estar lá, ele pode constituir um novo. Um documento pode estar à frente, mas o seu pode ser atravessado e ser aprovado. Pode existir uma pessoa na posição, mas Deus pode te levantar e colocar lá. A lógica de Deus é totalmente diferente da lógica do homem. A lógica de Deus é a lógica do perfeito. E aí a palavra de Deus diz que Jessé está na sua casa, ele recebe o profeta Samuel, e eles sabiam que ele tinha vindo ali para ungir um novo rei. E Samuel, quando entra na sua casa, deve ter vindo à memória a primeira vez quando ele ungiu um rei, que foi o próprio Saul. Quando ele ungiu Saul, o que ele viu em Saul? A sua formosura. Quer que eu te prove? Está lá em 1 Samuel 9:2, diz assim: tinha ele um filho quem? O pai de Saul, que eu esqueci o nome. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todos os outros. Quando Samuel entra naquela casa e ele vê o primeiro filho de Jessé, o que vem à mente dele é o primeiro momento: esse homem ele é alto, esse homem ele é forte, esse homem é bonito, parece o pastor Diego, vou ungir ele a rei. Vou ungir ele a rei. Porque ele estava se baseando numa experiência anterior. Ele estava se baseando num momento exatamente igual ao que ele havia passado antes, quando ele ungiu o rei Saul. Saul era belo, era alto, era forte, era um homem de guerra, valente. O primeiro filho de Jessé era alto, era forte, era as mesmas características. O que ele pensou? Certamente está aí o rei, certamente está aí o escolhido do Senhor. E aí veio que a palavra de Deus ao coração de Samuel. O que diz lá? O que Deus disse a Samuel? Vamos lá. E sucedeu que entrando eles viu a Eliabe, está lá no 16:6. E disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque tenho eu o rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando as pessoas olham para você, a primeira coisa que elas vão fazer é começar a analisar a sua vida. Elas vão olhar o carro que você tem, elas vão olhar as suas posses, as roupas que vocês vestem, o seu comportamento e tantas outras coisas. O homem, ele analisa o exterior. Se você pegar uma pessoa mal vestida, eu falei isso da outra vez, se você pegar uma pessoa mal vestida, suja, e aquela pessoa entrar aqui agora nesta igreja, suja, maltrapilha, roupa rasgada, e sentar do teu lado, você vai se sentir incomodado, eu tenho certeza. Porque ela não está dentro das características que você analisa uma pessoa para estar do seu lado. Um pastor no Brasil fez essa experiência, você ficou sabendo? Ele se vestiu de mendigo. Era um pastor convidado, ele se vestiu de mendigo, foi até uma igreja que ele foi convidado, sentou no último banco, todo maltrapilho, sentou lá no fundo e abriu uma clareira, irmãos. Você pode procurar no YouTube, tem esse vídeo. Abriu uma clareira, ele sentou, o povo foi pulando para o lado, assim, ó. Já viu aquele cara que comeu cebola e ninguém quer ficar perto? Abriu uma clareira, ninguém queria ficar perto do homem. Mas espera aí, nós não estamos na casa de Deus? A casa de Deus diz que nós temos que receber a todos igualmente, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, e aí chega uma pessoa porque não está nas características que eu idealizo como perfeito para estar perto de mim, e eu faço o quê? Eu o rejeito, eu me afasto. E tem acontecido com pessoas aqui nesta manhã, tem acontecido isso com você na sua vida.
Tem pessoas que estão te rejeitando porque talvez você não tenha o que elas acham que você deveria ter. Tem pessoas olhando para você, analisando as suas características pessoais e achando que as suas características pessoais não batem com ela, então você não pode fazer parte desse grupo. Tem pessoas analisando os seus carros, as suas roupas, e porque você não combina com as delas, você não pode entrar em certos lugares. Tem pessoas sendo excluídas de oportunidades porque pessoas estão analisando o exterior sem conhecer realmente o coração. E a minha pergunta para você nesta manhã é: você tem olhado o exterior do que estão perto de você, ou você tem analisado o coração? E mais do que isso, quando Deus olha para você, o que Ele vê? Ele vê Saul ou Ele vê Davi na sua vida? Ele vê a aparência externa, máscaras, ou Ele vê o coração verdadeiro? A igreja é o lugar que é uma palavra dura, mas a igreja é o lugar que mais se veste máscaras na face da terra. Porque todo mundo dentro da igreja é perfeito. Todo mundo dentro da igreja é ótimo. Todo mundo é bonzinho, todo mundo ama. Mas não é o que você é aqui dentro dessa igreja, é o que você faz daqui para fora. Aqui é o lugar onde você vem para adorar a Deus, para chegar perto dEle, para exaltar a sua graça diante dEle, dizer: Deus, eu te amo, eu te louvo, ter comunhão com os irmãos. Mas o que você faz aquela porta para fora é realmente que vai dizer quem você é, qual é o seu caráter. Você está aqui domingo, você está aqui segunda-feira, você está aqui na quarta, na sexta. E quando você entra daquela porta para dentro, você é admirável. Que casal maravilhoso, eu queria que meu casamento fosse daquela forma. Dentro de casa o cara está esbafiando a mulher. Que casal lindo. Eles parecem se amam tanto, mas aquela mulher está traindo o seu marido lá de fora da igreja. As máscaras dentro da igreja são pesadas. Eu nem sei porque eu estou entrando nesse ponto, porque eu não ia falar sobre isso. Mas eu vou conforme o Espírito Santo vai guiando. As máscaras dentro das igrejas são muito grandes. Nós nos mostramos perfeitos quando sentamos nesse banco, mas lá fora nós não somos perfeitos. E nós nunca seremos perfeitos, porque nós já somos pecadores por natureza. Mas nós temos que buscar a santificação todos os dias. E o pastor André tem falado sobre isso: as obras da carne, as obras do Espírito, santificar-se na presença do Senhor. A volta de Jesus está muito próxima, querido. A volta de Jesus está à porta, e se você não estiver preparado, desculpa, você não vai subir com a igreja. Aí você vai ter que lutar durante a tribulação, que eu também creio que a igreja vai subir antes. Mas Deus está dizendo: ei, eu sei que as pessoas estão te rejeitando, eu sei que tem pessoas que não estão olhando para você conforme você gostaria, mas não é o que eles acham, é o que eu tenho achado sobre a tua vida. Se eu fosse me preocupar com o que as pessoas acham sobre mim, eu pararia de fazer muitas coisas. No meu serviço eu não escondo de ninguém que eu sou pastor. Não escondo. Mas conheço outros pastores que no seu serviço não pode falar que é pastor porque tem medo de represália. Então você não confia no Deus que você serve? O que você faz? Eu sou pastor e trabalho aqui. Glória a Deus. Como que é? E sabe o que é? Isso abre portas para eu poder falar de Deus para muitas pessoas. Porque eu não sou aquele pastor chato. Se você não for na igreja, você vai para o inferno. Se não aceitar isso, irmãos, você ganha muito mais almas com as suas atitudes e com a sua postura do que com sua boca aberta. Se você for íntegro nas suas atitudes, as pessoas vão começar a olhar para você de forma diferente. E quando você olhava para Davi, o que ele era um apacentador de quê? De ovelhas. Ele não era o que poderia ser classificado como a figura perfeita a olhos humanos para ser um rei. Ele era apenas um apacentador de ovelhas. E o que significa ser um apacentador de ovelhas? Ser apacentador de ovelhas significa que você tem um trabalho a ser feito, que talvez não é um trabalho que você desejaria ter, mas você continua a fazer com todo zelo e amor aquilo que foi colocado na sua mão. Davi não estava na festa principal, ele não estava junto com seus irmãos quando o profeta estava ali fazendo o sacrifício, quando o seu pai estava preparando o banquete. Davi não estava ali, Davi estava onde? Apacentando as ovelhas. Davi tinha recebido um ministério, Davi tinha recebido um propósito, Davi tinha recebido uma responsabilidade,
que era apacentar ovelhas. E o que a palavra de Deus diz sobre o que Davi fazia? Lá em 1 Samuel 17:34 diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. Sabe o que ele está dizendo aqui? E esse é o grande segredo desta mensagem nesta manhã que eu quero que você pegue. A importância não está no lugar aonde você gostaria de estar agora. A importância é estar onde você está localizado agora. Porque se você não começar a fazer a diferença no que você é hoje, você não vai fazer quando você chegar lá. Se você não for digno no pequeno, você não vai ser no grande. Se você não honrar no pouco, você não vai honrar no muito. Tudo começa com apacentar ovelhas. Davi recebeu esse propósito. Seu pai estava com seus irmãos, iam festejando, preparando a grande unção do rei, e Davi não estava ali. Davi estava apacentando ovelhas num lugar distante. Será que Davi estava triste por não estar lá com seus irmãos? Eu creio que talvez sim. Ele é ser humano como nós. Talvez por um momento ele pensou: poxa, não me colocaram nesta festa. Mas aí Davi olha para as ovelhas e fala: mas eu tenho uma responsabilidade. Meu pai me deu uma responsabilidade. Eu tenho que cuidar dessas ovelhas. Eu tenho que tratar dessas ovelhas bem. Eu tenho que deixar elas limpas, sadias. Esse é o produto que o meu pai vende. E quando as pessoas iam até Jessé para comprar uma ovelha, sabe o que elas viam? Elas viam o bom trabalho executado por Davi, porque elas viam ovelhas fortes, elas viam ovelhas sadias, elas viam ovelhas limpas. Ali estava, parecia pouco, mas era um reconhecimento do trabalho de que Davi estava fazendo. Davi não era rei. Davi não era rei. Davi era simplesmente um apacentador de ovelhas. E o que eu estou querendo dizer para você nesta manhã é que para você chegar a ser rei, enquanto você está agora apacentando ovelhas, você tem que fazer com amor. É muito legal estar aqui em cima, é muito legal cantar no louvor, é muito legal tocar o violão, mas se você não tiver a capacidade de fazer com humildade, chegar aqui mais cedo, arrumar as cadeiras, varrer o chão, não que adianta estar aqui em cima? Só para ter a visão? Só para ter a glória? Só para ter a vitrine? O que Deus está querendo dizer para você é: ei, eu quero te colocar em lugares mais altos. Eu quero te colocar em lugares onde você vai governar, ser rei, você vai liderar. Mas antes eu preciso moldar o seu caráter. E moldar o caráter significa com as coisas básicas nas nossas vidas. Moldar o caráter significa nas coisas simples, nós fazermos com zelo, com gratidão e com amor. Te chamaram para ficar nos bastidores, e isso não é suficiente para você. Te chamaram para limpar a igreja, isso não é suficiente para você. Você quer estar aqui em cima. Chamaram o seu amigo do lado do serviço para fazer aquela apresentação importante de uma coisa que você trabalhou, que você fez, e você invejou. E eu quero dizer para você aqui: o seu nome vai ter que ser lembrado no momento. O seu nome vai ter que ser chamado. A sua senha vai aparecer no painel no momento, naquele momento que a sua senha ser chamada. Naquele momento que o seu nome ser aclamado. Será que você vai estar pronto para estar lá? Será que você vai estar preparado? Será que as ovelhas que foram colocadas nas suas mãos, você tem cuidado com todo carinho e amor? Eu não estou falando de ministérios de igreja, estou falando de coisas da sua vida, do seu casamento, dos teus filhos, das tuas finanças, do teu caráter. Estou falando de coisas simples, que são ovelhas que Deus coloca na tua vida, do seu próximo. Você cuida deles de forma de amor, com cuidado. E quando eu falo isso, eu estou começando comigo. Essa palavra não é só para você, é para mim também. Porque se essa palavra não falar e não servir para mim, eu estou pregando para nada. Mas essa palavra eu estou pregando e olhando para a minha própria vida e fazendo uma auto-reflexão aqui. Meu Deus, quantas ovelhas eu tenho deixado escapar do rebanho? E
E você precisa começar a fazer essa análise do seu rebanho, das ovelhas que Deus tem colocado na tua mão. Será que você tem cuidado com o amor das ovelhas que Deus tem colocado na tua mão para cuidar? Antes de querer chegar ao posto de rei, você precisa saber limpar a ovelha, tratar de ovelha, cuidar bem de ovelha. Sabe por quê? Jesus certa vez disse assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro, Simão Pedro, filho de João, Simão, filho de João, que você me ama realmente mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Vai e cuide das minhas ovelhas. Certa vez ele perguntou para Pedro também, Pedro, tu me amas? O que ele falou? Sim, eu te amo, Senhor. E Jesus falou, vai, apacenta as minhas. E ele voltou a repetir, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu realmente me ama? Deus, tu sabe que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É que se você realmente ama ao Senhor, você vai cuidar daquilo que Ele colocou nas suas mãos com zelo e com amor. E se você realmente ama o Senhor, como você está dizendo, independente do tamanho da posição que você tem, ou do lugar que você está, você vai fazer com amor tudo aquilo que foi colocado nas suas mãos. Quem ama, cuida das ovelhas. Quem ama, apacenta as ovelhas. Quem ama, tem cuidado com as coisas que Deus colocou nas tuas mãos. Voltando ao início desta mensagem. Você não foi chamado. Você não foi escolhido. Te deixaram por último. Te deixaram com essas pequenas ovelhas. Te deixaram com este pequeno ministério. Te deixaram com esta pequena responsabilidade. Não te colocaram na grande festa. Te excluíram do grande momento. Não te acharam apto para estar sentado à mesa. Mas tudo isso foi falado por homens. Tudo isso foi estabelecido por homens. O que a palavra de Deus diz para nós é que se nós cuidarmos das ovelhas, se nós tratarmos das ovelhas, se nós amarmos as ovelhas, e mais uma vez, a ovelha você pode dar o nome que você quiser. A ovelha pode ser o teu ministério na igreja, a ovelha pode ser o teu casamento, a ovelha pode ser a tua vida financeira, a ovelha pode ser você mesmo, a sua vaidade. A ovelha pode ser qualquer coisa que Deus colocou na tua mão para você cuidar. Se você não tem tido responsabilidade com as pequenas ovelhas, talvez seja esse o motivo que as pessoas não têm te escolhido. Porque quando Deus olhou o coração de Davi, Deus não olhou para a aparência que ele tinha, nem as coisas que ele possuía, porque ele não tinha nada, ele era simplesmente um apacentador de ovelhas. Mas Deus olhou no coração dele, um homem com desejo de fazer aquilo que ele tinha recebido para fazer, com um desejo de amar as coisas de Deus acima de todas as outras coisas, com um desejo de se colocar diante do Senhor, dizendo, Deus, estou fazendo para o Senhor, com um desejo de ser exatamente isso, um servo de Deus. Deus olhou o coração de Davi e viu a pureza do seu coração. Eu estou dizendo que Davi não pecava? Pecava. Mas estou dizendo da sinceridade com que ele fazia as coisas para Deus. O homem não achou que Davi tinha as características. O homem não achou que Davi teria a condição de se tornar um grande rei. O homem olhou para você nesta semana, nestes dias, e olhou para você e falou, você não se encaixa nessa empresa. Você não tem os requisitos para estar nesse grupo. Você não pode entrar nesta faculdade. Você não pode participar disso. Você não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Isso foi todas as palavras de homens ditas para a sua vida. Mas o que eu quero dizer para você é que se Deus está olhando para o teu coração nesta manhã, e Ele está encontrando um coração sincero, e Ele está encontrando um coração desejoso em fazer aquilo que Ele tem colocado desde agora, é Deus que vai te chamar para ser colocado em lugares mais altos. Não vai ser homem, não vai ser homem qualquer, vai ser o próprio Deus te chamando para ser colocado em lugares mais altos.
Então comece a valorizar aquilo que está nas suas mãos agora. Comece a valorizar aquilo que está nas suas mãos agora para ser cuidado. Porque quando Deus te chamar para colocar em lugares mais altos, se lembre do que você está fazendo hoje, do que você aprendeu, do que você vivenciou, e aplique nesse novo lugar. E você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Cuide das ovelhas de Deus. Cuide das coisas que Ele colocou nas tuas mãos. Quando eles olhavam as ovelhas de Jessé, eles viam o cuidado de Davi. Quando eles olharem para esta igreja limpa, eles vão se lembrar de quem se limpa dela. Quando eles verem essas cadeiras organizadas, eles vão se lembrar de quem organiza ela. Quando eles verem aqueles relatórios bem feitos, eles vão se lembrar de quem faz aqueles relatórios. Quando eles olharem para o trabalho bem executado, eles vão se lembrar de quem fez aquele trabalho. E Deus está dizendo para você: faz com zelo, porque eu estou olhando todas essas coisas na sua vida. E o momento de eu te chamar para subir um degrau mais alto está chegando. O momento que eu estou para te chamar para ser colocado em um lugar mais alto está chegando. Então comece a fazer isso agora. Se te chamaram para ficar nos bastidores, não se preocupe, faça com amor. Se te chamaram para limpar a igreja, não se preocupe, limpe com amor. Se te chamaram para fazer algo que ninguém quer fazer, faça sem se preocupar e faça com amor. Porque é isso que vai contar para o Senhor quando Ele desejar te escolher. Não vai ser pelo aquilo que você tem ou aquilo que você é, mas sim pelo teu coração. Quando damos valor e amamos o que temos hoje, Deus nos recompensa. E é Ele que irá nos dar o reconhecimento. 1 Samuel 16:11. Manda chamá-lo. Oh, aleluia! É a palavra de Deus que eu quero declarar para você. Eu vou ler essa passagem como se fosse uma profecia na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é profética. Se está escrita e foi dita por Deus, ela é profética. Então eu vou profetizar isso na sua vida agora. E eu quero que você receba onde você está. Lá no versículo 16:11, a segunda parte diz assim: mas manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele esteja aqui. O Senhor está dizendo: eu vim aqui para te chamar para a grande festa. Eu vim aqui para te chamar para a celebração. E ninguém vai se sentar nesta mesa até o dia que você chegar nela. Deus está profetizando sobre a sua vida nesta manhã, dizendo: ei, você tem cuidado das minhas ovelhas? Eu vou te colocar no muito. Você tem tratado das minhas ovelhas? Eu vou te colocar no alto. Você acha que você é excluído? Mas eu te reconheço. Você acha que foi esquecido? Mas eu nunca esqueci de você. Você acha que eles não te querem? Mas eu te quero a todo tempo. É o que Jesus está mandando te dizer nesta manhã, que Ele te quer a todo tempo. E se você cuidar das ovelhas com amor, Ele não vai deixar que a celebração comece sem que você esteja sentado naquela mesma mesa. Existe um grande banquete preparado. Uma mesa celestial está preparada. Uma mesa onde Deus tem preparado grandes coisas. E existe um lugar vazio. E este lugar é o teu assento. E você acha que você não está apto para sentar lá. Você acha que você não tem capacidade de estar sentado naquela cadeira, porque você não quer receber o convite. Mas Deus está dizendo: estou te convidando nesta noite. Estou te chamando nesta noite para estar nesta mesa comigo. Mas ei, esqueça as aparências. Não viva de aparências. Não viva do que você acha que você é. Você não é nada. Você não é nada. Nada está nas suas mãos. É Deus que controla tudo. É Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que tira sonhos, é Ele que põe sonhos, é Ele que cura, é Ele que não cura, é Ele que faz todas as coisas, não é homem. O que Deus está dizendo para você nesta manhã é: ei, estou te chamando para sentar nesta mesa. Mas para se sentar nesta mesa eu preciso de homens e eu preciso de mulheres com o coração voltado em me adorar, com o coração voltado em fazer aquilo que eu coloco nas suas mãos, independente do tamanho e da posição, mas fazem com todo o seu coração. Deus está chamando homens e mulheres para responsabilidade no seu reino. Homens e mulheres para responsabilidade com as tuas coisas, com as coisas do Senhor. O seu casamento é responsabilidade do Senhor na sua vida. Os teus filhos são responsabilidades do Senhor na sua vida. As suas finanças são responsabilidades do Senhor na sua vida, que Ele colocou para você.
você tem que saber administrar, você tem que saber cuidar, você tem que saber zelar. São as ovelhas que Deus colocou na sua vida. Deus, eu quero tanto aquela posição, eu desejo tanto aquele emprego. Deus, eu desejaria tanto comprar aquela casa. Deus, eu desejaria tanto comprar aquele carro. Se buscares o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, todas essas demais coisas lhe serão acrescentadas. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito na Bíblia. Se buscares verdadeiramente o meu reino e a minha justiça. Sabe o que é justiça? Justiça é sinônimo de verdade. Se buscar o meu reino e a minha verdade, obedecer aos meus mandamentos, fazer aquilo que eu te mandei fazer sem reclamar, isso que você queres e muito mais, eu vos acrescentarei. Esta mesa, este banquete está preparado para você. Se você só não está sentado nesta mesa porque você não quer, porque ela é uma mesa com livre acesso para todos aqueles que adoram e que buscam o Senhor em verdade e em espírito. Lembre-se das pequenas ovelhas. Lembre-se que Davi, antes de ser um grande rei, ele foi um grande apacentador de ovelhas. Lembre-se que Davi, antes de chegar no alto, ele fez com zelo o que estava embaixo. Lembre-se que Davi, antes de se tornar um homem segundo o coração de Deus, ele honrou ao Senhor nas pequenas coisas. E o que o Senhor está dizendo para você nesta manhã é: eu tenho grandes coisas para você, mas comece com as pequenas. Comece com as pequenas. E se meu povo orar, não quer? E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e curarei as suas. O que é a sua terra que está seca nessa noite que você precisa da irrigação do Senhor? Quais são as feridas que estão abertas que você precisa que sejam fechadas? Feridas, quando fechadas, elas deixam cicatrizes. As cicatrizes já não doem mais. Elas te lembram de uma experiência que você viveu. E Deus está dizendo: ei, eu não te excluí. Ei, eu não te esqueci. Ei, eu não te deixei de lado. Pelo contrário, eu quero você, eu te amo, sempre te observei. Eu tenho um lugar de rei para você no meu reinado, mas eu preciso que você se levante como um homem e mulher do Senhor. Comece a cuidar das minhas ovelhas com amor, com zelo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para orar. Oh, Deus.